Pegando um gancho na sua fala, também na que Osaí acabou de proferir, eu tenho um conto chamado Escola Antiga. Esse conto é exatamente um fóssil tirado daquele saudosismo, daquela saudade, né, de como era a escola dos meus tempos de curso primário e de curso ginasiano lá em Santana do Matos. Né? Até comentei com o Osaí aqui que eu fui aluno de Valderson Pinheiro, por quem tenho a maior reverência, né? Um grande mestre, e lembro de como se dividia as coisas, como se compartilhava, né? Como se tinha amizades que se arrastaram ao longo dos anos, e como isso foi ficando difícil, né? Depois eu me tornei professor, fui participando do processo do outro lado, não como estudante, mas como professor, e fui sentindo na pele essa mudança. Isso me causou inquietações, né? Ao ponto de ter me aposentado quando desejava permanecer mais tempo na UFRN, né? Passei 32 anos lá, são 40 anos ao todo, e 41 incluindo um ano de projetos com o MEC, formação de professores, e isso me inquietou e terminou gerando o conto Escola Antiga. Mais doído ainda, que aí vou usar a expressão dolorosa, né? Foi quando eu decidi incluir músicas, que aí eu tive que fazer uma música para falar do conto, não é? E eu gostaria que a Luísa, porque eu peço desculpas, mas eu tenho uma coisa diagnosticada que se chama tremores essenciais, e dizem que não é Parkinson, e graças a Deus, né? Mas, se vocês perceberem, eu seguro o microfone com as duas mãos, porque eu tenho dificuldade de mantê-lo firme. Eu queria que a Luísa lesse aqui, com essa voz potente, voz de... o acessório é fundamental. Aí você vai ver na página 27 ou 28, né? A letra da música é rapidinha, curtinha, mas retrata exatamente Escola Antiga, página 28, está aí. Por favor, faça como se estivesse recitando, não precisa cantar. Também não conhece a melodia, né? Vamos lá. Escola Antiga, onde está a tabuada? Onde está nossa cartilha que ensinava o beabá? Escola Antiga, me responda, aonde está? Nossa mais bela cantiga usada para ninar. Escola Antiga, que eu louvo e que respeito. É sempre a saudade amiga que eu trago dentro do peito. Escola Antiga, que eu louvo e que respeito. É sempre a saudade amiga que eu trago dentro do peito. Escola Antiga, onde está o bom tratamento? Onde mora o juramento de respeito ao professor. Escola Antiga, onde só se achava amor e até um lápis de cor dividia-se sem briga. Escola Antiga, que eu admiro e quero bem. Quero relembrar também, através dessa cantiga. Escola Antiga, que eu admiro e quero bem. Quero relembrar também, através dessa cantiga. Pronto, isso aí é um fóssil tirado dentro de mim, e a figura é perfeita, né? Eu que sou biólogo de formação e passei pela cadeira de arqueologia, de antropologia, né? E sei a dificuldade que se tem de tirar um fóssil, de ter o cuidado de limpar o fóssil, deixar ele bem, né? Então, essa letra dessa música e o conto, o que foi mais interessante foi uma quebra dentro do lado animado, do lado divertido, porque tem vários sambas, tem vários contos infantis, e eu terminei descobrindo, na verdade, que no processo de criação a gente fica se reinventando, né? Até mesmo dentro do mesmo livro. Eu fico muito inquieto em ter um livro numa mesma linha, numa linha só. E aí daqui a pouco eu estou tornando os textos mais heterogêneos. Eu acho que vem da necessidade da variação, né?
para o geneticista, eu fui geneticista durante minha vida docente, professor de genética, e a gente sabe que a variação é a coisa mais importante que existe. Professor, só acrescentando, mas a rima no meio do verso também, que eu comecei a ler e perceber que a rima, eu comecei a parar no meio do verso, vocês pensaram, aquilo na verdade não é, foi uma parada que eu fui obrigado a fazer, porque eu comecei a perceber que a rima que ele estava fazendo era também no meio do verso. Isso daí é uma estratégia advinda do cordel, né? Eu, como me iniciei no cordelismo, passei um tempo bastante longo trabalhando o cordel e termina influenciando também, né, o processo criativo. Então, vou buscar vários elementos. Eu vou buscar as atividades do professor, buscar essa atividade do cordelista, né? E eu até costumo dizer, fui perguntado uma vez aqui no café literário, né? A gente chamava café literário na época. Eu fui perguntado se eu preferia ser reconhecido como cordelista. E a pergunta foi insistente e eu terminei dizendo, olha, eu gosto de escrever o cordel, porque o cordel permite que ao mesmo tempo eu seja cronista, contista, jornalista, humorista, né? Narrador, né? Um articulador, um artista das rimas, né? E em diferentes locais, tanto no fim dos versos como pelo meio dos versos, que isso tem cordelistas que são excepcionais nessa arte, porque isso torna mais musical, viu? Na hora que você coloca a rima no meio também, né? E você puxa de lá e joga da última palavra do verso, você rima no meio e joga, vai fazendo um zigue-zague. Então isso também é bacana. Mas tem outras coisas que surgem nesse processo criativo que a gente não percebe, né? Eu vi uma vez uma matéria sobre grandes sábios da humanidade, que eles teriam desenvolvido alguns trabalhos e ao final não sabiam explicar exatamente o processo de construção. Né? Perguntaram a Einstein, a Newton e alguns outros como era o processo de criação. Eles disseram, olha, eu só sei que eu peguei os elementos, fui começando a fazer, daqui a pouco estava feito, e uma parte desse processo de criação eu não sabia como tinha acontecido. Outro dia eu vendo a entrevista de Chico Anísio, um documentário, já depois de Chico Anísio falecido, e Chico Anísio revelava a mesma coisa. Foi convidado para fazer um roteiro para um filme, que era uma produtora americana, e foi convidado para ir de imediato para os Estados Unidos para explicar ao diretor, né, do filme como era aquilo, né, o que era que tinha lá. Ele disse, me deu um tempo para eu ler de novo o roteiro e me lembrar, porque no geral eu me lembro, mas tem coisa que eu não me lembro e que eu nem sequer sei se domino, né? Então a arte da escrita também tem isso, né? Tem coisas que a gente está bem consciente, está fazendo bem objetivamente, tem coisa que é meio subjetiva, como o Osaí já colocou, e tem coisa que não é uma coisa nem outra, né? Vem assim e você não sabe exatamente explicar. Eu costumo dizer que o melhor mesmo é a gente imaginar que, além de estar presente naquele processo de construção, tem alguma coisa a mais que vai muito além da gente. Isso é o que eu sinto no processo de criação.